Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar estudando aqui sobre batalha espiritual e as armas do crente, né? É a lição 13, a lição final da revista, tá? Então é um tema de muita relevância, um tema muito importante que vai falar sobre a batalha espiritual. Aí você pode pensar, mas que batalha, né? Eu não estou em batalha, que batalha, não estou em guerra, que guerra é essa? Quando você aceitou Jesus, meus irmãos, todo crente, todo homem que aceita Jesus, toda mulher, ele aceita Jesus, ele passa do mundo das trevas para o mundo da luz, né? E automaticamente ele entra em batalha espiritual contra, né, a maldade, contra as hostes espirituais, contra o inimigo, né? Então ele entra numa batalha espiritual, tá? Então você pode pensar, mas eu aceitei Jesus, não foi para entrar em batalha. Vai entrar em batalha sim. Até que venha o Redentor, até que Cristo venha nas nuvens, há uma batalha travada aqui na terra. Por isso que o apóstolo Paulo falou, combati um bom combate, né? Ele venceu essa batalha, né? Chegou até o fim da carreira, guardou a fé. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, cada um que aceita Jesus, ele entra nesse bom combate do Senhor, né? O bom combate, porque o apóstolo Paulo falou que foi um bom combate? Porque é um combate que ele estava ao lado do que é certo, do que é justo, do que vem do céu, do que é de Deus, né? Ao lado do sangue de Cristo. Então era um bom combate, é um combate que a vitória é garantida pelo Senhor, tá? Então, nesse conceito de batalha, você tem que entender quais são as armas que você utiliza, né, para batalhar. Você não pode, um exército não vai para a guerra sem o soldado saber que arma que ele vai levar, né? Ah, eu vou levar um fuzil, uma metralhadora, um tanque de guerra, o que eu vou levar? O crente tem que saber quais as armas que ele tem que manejar nessa batalha, tá? As armas você tem que identificar o inimigo, né? Saber onde o inimigo está. Alguém vai à guerra, o inimigo está ali, está aqui, qual país que é o inimigo? Então o crente tem que identificar o inimigo também, identificar a região da batalha, né? A palavra de Deus diz que o inimigo são as hostes espirituais da maldade, o inimigo, o diabo, né? E seus espíritos malignos que atuam junto com ele, né? E se dá nas regiões espirituais, se dá pelo Espírito, não é nada na carne, é tudo pelo Espírito, né? A batalha se dá nas regiões celestiais, é no mundo espiritual. O crente usa as armas espirituais para ser vitorioso no mundo espiritual, tá? E isso tem reflexo no mundo material, no mundo cotidiano, no mundo social, né? Em tudo o reflexo tem, né? No que vem do mundo espiritual, que domina sobre o mundo material. Então o crente tem que identificar suas armas. Qual que é as armas? O evangelho da paz, né? Primeiramente eu tenho que ter aceitado o evangelho de Cristo e andar em paz com Deus, né? Seguir a paz com todos, a paz com Deus, sem a qual ninguém verá Deus, né? Então, seguir a paz com todos, aceitando o evangelho, isso já é uma arma, né? Já estou do lado certo, já estou, né, com o Espírito Santo em minha vida, estou armado com o que é bom, com o que é perfeito, o Espírito Santo. O escudo da fé, tudo se dá pela fé. O escudo da fé, a defesa, eu me defendo contra as coisas que vêm, né, no mundo espiritual, os ataques do maligno contra a minha vida, eu me defendo com o escudo da fé, né? Aí alguém fala, mas eu vou fazer isso, vou te amaldiçoar, vou isso, aquilo, é olho gordo. Você fala, eu tenho fé em Deus, né? Olha o escudo, pode vir olho gordo, pode amaldiçoar, palavra de peso, o que for, eu estou com o escudo da fé, porque eu creio que o meu Redentor vive, né? Eu creio no impossível, eu creio naquele que domina sobre tudo. O capacete da salvação, né? O capacete da salvação é o crente ter certeza de salvação, né? Tem crente que ele fica meio na dúvida, mas o crente que tem certeza de salvação, meus irmãos, isso é uma arma contra o inimigo. O inimigo sabe que não pode entrar na mente dele, né? Certa vez, Jesus falou para aqueles discípulos, não se gloriem porque vocês expulsam demônios, os demônios se sujeitam a vocês. Mas se gloriem, né? Por seu nome está escrito no livro da vida.
por você ter certeza de salvação, por você ter o capacete da salvação, pela sua mente ter certeza de que você tem uma morada garantida, de que você vai para o céu, né? Então aí tudo desmorona, as coisas ficam difíceis na sua vida, o inimigo tenta te destruir, mas você está lá com a mente protegida, né? Um capacete da salvação, falando, pode tudo desmoronar, pode tudo acabar, mas eu tenho a minha eternidade guardada com Deus. Isso é um revestimento, né, na mente do crente, né? Isso é o capacete da salvação. E a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, que essa é uma arma ativa, né? O capacete é uma arma defensiva, né? A espada é a palavra que é a palavra, é a espada ativa, né, para batalhar contra o inimigo. O próprio Jesus, né, quando foi tentado, né, jejuando 40 dias no deserto, o diabo chegou para ele, né, no final dos 40 dias e foi tentar ele, né? E usando a palavra, o diabo tentou e Jesus, né, o diabo falava e Jesus se defendia com a palavra, tá? Jesus sempre se defendendo com a palavra. Transforma essas, tá com fome? Transforma essas pedras em pão. Jesus falava, nem só de pão, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tá? Escrita por Moisés, né? E aí Jesus usando o que? A própria escritura, a própria palavra como espada, né? Na terceira vez o diabo bateu em retirada, porque as 3 vezes que ele falou, Jesus citou também o Salmo 91, né? Quando ele falou ali, dará a ordem aos seus anjos ao teu respeito, né? Tentando a Jesus. Jesus falou, também está escrito, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sempre, Jesus sempre usando a palavra, né? Louvado seja Deus. Então a palavra, meus irmãos, é uma poderosa espada para ganharmos a batalha, para repelirmos o inimigo. E sempre orando e vigiando. Isso é, né? Isso é manter as suas armas em dia, né? É como um soldado que mantém o fuzil sempre ali bem lubrificado, né? As armas dele bem lustrado, bem pronta para usar na batalha. O crente que mantém, né, em oração, em vigilância, ele está mantendo todas essas armas aqui, ó, o capacete, né, a espada do Espírito, tudo pronto em dia, se precisar usar, está pronto a usar, tá bom, meus irmãos? Então você tem que identificar o inimigo, saber o lado que você está, saber as suas armas, né? E saber que tudo se dá nas regiões celestiais, tudo se dá no Espírito, tá? Ainda que a gente pode se enganar e pensar, ah não, mas eu vou agir por conta própria, eu vou processar, eu vou me vingar, eu vou fazer qualquer outro movimento social, né, movimento natural, que até a lei me garante isso, mas o crente, meus irmãos, ele tem que andar primeiro pela lei da palavra de Deus, tá? Quando Jesus falou que a vingança não nos pertencia, a vingança pertence a Deus, nós temos que viver isso, tá? Ainda que seja, mas eu tenho direito de me vingar, eu tenho direito de processar, eu vou contratar um advogado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Melhor é esperar no Senhor, tá? Melhor é esperar, né, a vitória, a justiça, né, que vem dele. Jesus falou, a palavra de Deus diz, dele, né, a vingança é dele, tá? Então melhor é esperar no Senhor, não agir por conta própria, né? Não ir para uma batalha contra as pessoas usando as armas do mundo, né? Porque o mundo, meus irmãos, as pessoas do mundo vão usar o engano, a mentira, né? A dissimulação, vão usar todo tipo de arma que o diabo põe para eles. E o crente, se for batalhar nesse campo, ele vai perder, né? Ele vai perder, por quê? Porque as armas que Deus falou para ele usar não é essas. Não é mentira, repelir mentira com mentira, não é repelir processo com processo, não é repelir, né, dissimulação com dissimulação, não. É usar essas armas aqui, ó. É orando, vigiando, o escudo da fé, a palavra, né, o evangelho da paz, o capacete da salvação. É isso que o crente
tem que utilizar, viu, meus irmãos? Não se iluda, tá? Não se iluda. Entrar por veredas, por caminhos, né? Por caminhos de, mas tem que se vingar mesmo. Alguém sempre vai falar isso. Não seja bobo, né? Aquele famoso não seja bobo. Vai lá e põe lá num processo. Vai lá e faz dar na mesma moeda. O crente não batalha com essas armas, viu, meus irmãos? O crente tem paciência, espera no Senhor e o tempo passa e ele obtém a vitória, tá? É igual José. José, ele não ficou lá no Egito pensando em vingança contra os irmãos dele, né? Ele ficou tranquilo, Deus o abençoou. Chegou o tempo, os irmãos veio até lá. Os irmãos falaram, agora é sua vez, José, se vinga de nós, né? José falou, por acaso eu sou Deus? Né? Para me vingar de vocês? Se Deus quis que vocês estivessem até aqui, José falou, se lançou nos ombros dos seus irmãos e chorou de alegria. E não teve no seu coração nenhum desejo de vingança daqueles irmãos que lançaram ele na cova e depois venderam ele para os mercadores como escravo. Tá bom, meus irmãos? Então, meus irmãos, nunca utilize as armas do mundo, tá? Nunca utilize o que o mundo oferece como vitória, entre aspas, tá? Utilize as armas espirituais, né? É aquela coisa, quando Jesus estava no barco ali, o mar estava revolto, mas por que o mar estava revolto? O vento estava agitando o mar. O vento é a luta espiritual, o vento é o que a gente não vê. O vento é o mundo espiritual. E o mar é o mundo físico, o mar é como se fossem as pessoas. As pessoas, você estão sendo usadas pelos demônios para te atacar. Você não tem que mirar na pessoa, no mar. Quando Jesus repreendeu ali, ele não repreendeu o mar, ele repreendeu o vento, né? Ergueu a mão, o vento cessou e houve bonança, a palavra de Deus diz, né? O vento parando, a água para. O que está agindo na vida da pessoa, né? Contra a sua vida, você orando, você derrota o mal e a pessoa se acalma, a pessoa volta a ser seu amigo, volta a ser uma pessoa, né, tranquila, e vocês dois vão ter vitória, tá? Então, não utilize de armas carnais, não utilize de, eu vou processar. Tem gente que processa até a igreja, né? E se vinga em processo, como se a justiça terrena tivesse alguma coisa com a justiça divina. Não tem nada, meus irmãos. Essa justiça que nós temos aí, em fórum, juízes, promotores e advogados, é considerado lixo, tá? Perto da justiça que vem de Deus, tá bom? E essa justiça, ela dos homens, ela serve mais para corromper, para aumentar o problema, para te trazer mais problema do que para resolver problemas que você demanda, que você vai levar até ela. Tá bom, meus irmãos? Então vigia, tá? Vigia nisso, porque tem muito crente que pede, ora a Deus, né? E depois vai contratar advogado, vai fazer vingança, justiça com a própria mão e não espera Deus agir e vai tentar resolver por sua conta. E depois não recebe e não entende por que não recebeu. Se você optou por viver no Espírito, vive em Espírito, tá? Tenha fé, né? Tenha esperança que você será vitorioso e a pessoa que está sendo manipulada pelo inimigo será liberto e tudo, né, se dará a vitória com o tempo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, que você possa entender, tá? As armas espirituais são poderosas, né, para dar a vitória ao crente. Tá bom? Tem o nosso canal no Facebook, né? Ali toca o sininho, né? Ali compartilha, porque sempre está tendo palavras de esperança para a vida do crente, ainda mais nesse tempo agora de pandemia, tá bom? Inscreva-se no canal aí que está aí embaixo e vamos seguindo fazendo a obra de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.